Bom dia, Bom dia. estamos mais uma vez juntos pelas manhãs e a gente, com esse tempo especial, pensando, orando com os salmos, um refúgio em tempo de aflição. A nossa vida é feita exatamente disso. Tem momentos de angústia, onde a gente clama ao Senhor, e tem momentos bons que a gente adora o Senhor, mas em todo tempo é motivo para a gente estar louvando ao Senhor e tendo intimidade com Ele, né? Então, a ideia desses dias, né, pela manhã, é exatamente isso, a gente tirar um tempo juntos para meditarmos no texto da palavra, nos salmos e orarmos juntos para nos fortalecer no Senhor, que é o Deus que inspirou todos os salmos. Lívia e Almir já estão chegando, o Valmir e a Eliane. Bom dia. Bom dia, coisa boa a gente pela manhã já estar juntos com os nossos irmãos aqui, né? Aos pouquinhos vamos chegando. O povo vai chegando aos poucos, Ritinha, mas... oi, Ritinha. Ah, Ritinha está chegando também. Tem um pessoal aí que é Madrugueiro, né? está sempre juntos aí, estamos sempre juntos nas nossas lives, tendo esse tempo especial. Raquel, bom dia, Raquel. Eu vi que você mencionou também num das nossas lives que você gosta muito do Salmo 139 e do Salmo 1. Nós vamos falar do Salmo 1 em algum momento aí, né? Bom, Luiz Carlos, o pessoal está chegando, né? Luiz Carlos e Vera. Maria. Oi, Maria. Bom dia, Maria Pacheco. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, renovado na força aí do Senhor. Rudibete e Silene, que bom que vocês estão aqui com a gente também. E assim a gente vai criando aí um vínculo, né, com pessoas cada vez mais todo dia juntos. A Leila, né, também. A Andréia. Bom dia, Andréia. Manda um abraço para os teus pais, né? Que Deus abençoe o seu dia de trabalho aí, né? Você que também está na frente de trabalho aí, junto à área da saúde, que o Senhor lhe proteja também, e várias outras queridas e queridos enfermeiros, médicos que fazem parte do nosso rol de irmãos, né? Eu vi a Leila, de certo, agora as atividades esportivas, eles estavam pensando em voltar junto, sem a arquibancada, né? Não é isso? O futebol, né? Tudo está sendo estudado, foi feita uma proposta. Bom, aos Pudesse poucos, volta. né? Aos poucos as coisas vão voltando. Na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado, e até mesmo porque vai ser tudo avaliado, né? Por exemplo, shoppings e todas essas aglomerações serão avaliadas, né? Se houver um descaso, um desrespeito aí por parte das normas, vai voltar. Né? Ontem eu fui caminhar, não, eu fui sentar no Ramiro, no parque aqui, e as pessoas estavam de máscara, assim, respeitando a distância, não como eu e você que estão juntos, mas de máscara e correndo de máscara e tal. Claro, daí tu põe mais aqui para poder respirar, né? Porque é difícil essas máscaras, horrível, mas todo mundo mascarado. Um e outro destoa um pouquinho, mas a maioria é mascarada. Mas devemos realmente respeitar as leis, devemos submeter a elas e sempre. Oi, Adelia. Oi, Adelia. Oi, Lice, Inícia, Inês, a Lucinete. Diana. Diana, seja bem-vinda. Noemi. Uma Noemi. galera. Agora. E assim, respeitar as leis. Nós vamos sempre respeitar as leis, desde que elas não sejam contrárias à lei maior que é do nosso Senhor, né? Então a gente sempre vai estar submisso à lei, porque a palavra de Deus diz isso em Romanos 13, que a gente deve ser submisso às autoridades. Tina, tudo bem, querida? E hoje então nós vamos pensar aqui no restante do Salmo 139, do versículo 13 a 24, o que ele nos ensina, nos mostra e o que a gente aprende então nesse salmo para a gente orar segundo a vontade de Deus e segundo a palavra, né? O Stevens e a Dani e o Noah, sejam bem-vindos também. Muito bem, a Cris vai ler para nós então o Salmo 139.
Salmo 139, hoje nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 24, até o final do Salmo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Eu vi aqui a Diana, se for nossa prima lá de Mutum, também lá do Espírito Santo também, dá só um joinha aqui, querida, porque eu acho que é você sim, nossa prima. Seja muito bem-vinda, viu, Diana? E outros queridos que foram entrando aí, né, participando com a gente, a Márcia, a Ana, e alguns queridos, Ruth, Ailton, e alguns que passaram aqui, a gente não deu o nosso oizinho, né? Mas não fica triste não, é que às vezes não vimos aqui. Mas vocês são amados e a gente está feliz de estar com vocês. Bom, queridos, esse salmo é a continuidade de ontem, quando o salmista está exaltando o fato de Deus ser aquele que sabe todas as coisas, conhece muito bem a vida das pessoas, o que elas fazem, e conhece porque quer saber como ele está, a preocupação de Deus em saber como você está e buscar então cuidar de você. Também o Deus que está perto de você. A gente não pode ir para lugar nenhum sem que ele não saiba. Nós não podemos fugir da presença dele. E o fato de que ele está em todo lugar para nos cuidar e nos guardar, nos dar segurança. Também esse salmo vai ressaltar a ideia de que Deus é luz e nada, nem trevas, por mais que elas sejam mais densas, a luz do Senhor chega, tudo dissipa. Então ele tá sempre presente. Ele é um Deus que vê todas as coisas e ele é um Deus de luz inacessível. Isso quer dizer que nós estamos guardados, seguros e nós não estamos em trevas. Quem não está em trevas? Quem é o servo do Senhor. E agora, na continuidade desse salmo, ele vai descrever esse Deus que é todo criador e que na sua criação faz uma obra-prima. Você, eu, nós somos. Há um artista que tem uma música chamada Obra de Tapeceiro, que é exatamente descrevendo como Deus, numa linguagem também poética de Salmo 139, dizendo que Deus teceu essa obra de tapeceiro. Aqui atrás a gente tem aqui uma obra de tapeçaria, né? Da minha digníssima esposa, né? Todas as nossas lives ela está como fundo. Se você olhar atrás não faz muito sentido. Tem só uns traços, algumas linhas, várias linhas entrelaçadas, mas ela só faz sentido quando a gente olha de frente, né? Então Deus cria a gente de uma forma tão incrível, tão fantástica, e é uma arte. Se você perceber, e com certeza você já parou para pensar, que tudo que funciona em nós, ela está funcionando de uma maneira tão incrível que você não levanta de manhã para dizer assim, sangue, por favor, você precisa correr pelo corpo. Ele corre naturalmente.
essa máquina fantástica criada por Deus, ela está aí, né? Os nossos olhos, eles piscam exatamente porque há um comando que precisa lubrificar os nossos olhos, e assim as nossas pálpebras fazem esse movimento, e esse movimento é mandado por músculos, que são mandados por neurônios. Gente, é uma imensidão de coisa que você nem consegue imaginar a grandiosidade que você carrega, né? A grandiosidade da obra de Deus, da criação de Deus que você carrega em você mesmo, é você. Você é algo tão incrível que Deus criou, que a gente fica assim, não precisa nem olhar as galáxias, não precisa nem olhar o universo, que quando nós olhamos, nós nos fascinamos. Deus criou algo fantástico que anda, que está aí, que é você, que sou eu. E quando então o salmista se depara com essa situação, que ele observa isso, ele para observar ele mesmo, né? Ele vai ele vai mostrar uma admiração. Ali se revela, nesse salmo se revela um homem admirado com a grandeza de Deus, de ter criado ele. Os meus ossos ainda estavam escondidos, quando em segredo fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ele primeiro se admira do fato maravilhoso, como Deus o criou, mas depois ele admira que todas essas partes Deus estava presente, observando, já sabia como ia ser, ele criou, ele organizou, ele fez acontecer. Esse Deus que tem os meus dias contados, sabe tudo o que está acontecendo na minha vida, é um Deus digno de admiração. As maravilhas dele, a criatividade dele, a imensidão dele. E então o salmista se admira disso. E ele fica, né, assim, abismado com a maneira como Deus cuida da gente e como Deus criou a gente. E ele fica assim porque os feitos de Deus são realmente maravilhosos. Versículo 17: quão preciosos para mim são os teus pensamentos. Porque ele deve ter pensado, quem criou dessa forma, Deus que criou a gente dessa forma, ele deve ser imensamente superior à sua criação. Imensamente. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e grande é a soma deles. Se eu contasse, seria como grão de areia. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Imensidão. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus estaria comigo em todo momento. Essa majestade de Deus e a criação de Deus fascina o salmista, olhando para ele. Mas de repente, e aí é que eu quero gastar um pouco mais de tempo, de repente, ele fica encantado com Deus, ele fica encantado como Deus sabe todas as coisas, como Deus cuida de todas as coisas, como Deus está presente, como Deus é criador, a majestade da criação de Deus. E ele, então, descreve um sentimento do coração dele que destoa do Salmo. Parece que isso aqui é outro salmo, porque você sabe que na Bíblia existem salmos imprecatórios, né? Salmos que o salmista expressa sua raiva, sua ira, né, contra os seus inimigos. No Velho Testamento a gente consegue entender isso. E não é que do Velho Testamento Deus é um Deus diferente do Novo Testamento. Mas os tempos onde foram vividos esse contexto nos mostram essa ideia de morte aos inimigos, ódio aos inimigos. Parece que é um pouco mais comum isso. Mas ele descreve aqui uma coisa muito interessante. Um homem, se antes era um homem admirado com o que Deus fez, aqui ele mostra um homem indignado com o que os homens estão fazendo com Deus. E essa indignação parece um tanto quanto legítima, porque ele vai dizer, olha, quem dera matasse os ímpios. Resolve esse problema, Deus. Ímpio morre, justo vive. Afastem-se de mim os assassinos. Eu não quero nem ter contato com essa gente, porque falam de ti com maldade.
e vão se rebelar contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Ele está aqui, então, sem filtro, com o coração aberto, dizendo aquilo que ele sente, numa postura de dizer assim: quem é contra o Senhor? Quem pode observar os teus feitos, saber quem o Senhor é, ter essa postura? Esse cara não merece viver. É inadmissível isso. E aqui o salmista parece que sai em defesa de Deus, né? Dizendo: não, inimigo teu é inimigo meu. Nós estamos juntos nesse negócio. Onde já se viu? Isso é uma injustiça, fazer isso com o Senhor. Né? E aí, se o salmo terminasse aqui, eu ia ficar numa crise muito grande. Eu confesso para você que quando eu li esse salmo e vi essa parte, eu falei: mas o que essa parte está fazendo aqui? Eu ficaria muito frustrado e muito triste, porque não bate com o Deus que eu conheço. E o discurso do salmista aqui não bate com o discurso que eu entendo, aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Não quer dizer que eu não possa expressar isso. Não quer dizer que muitas vezes o meu coração se enche de raiva, de mágoa, de tristeza. Eu brinco: o Senhor me dê, a gente brinca, né? Senhor me dê graça, porque se me der força eu bato, né? Me dê paciência, porque se me der força eu bato, né? E na verdade não é os inimigos, não. Às vezes eu fico com ira e com raiva dos crentes. Às vezes eu fico com raiva, com ira de colegas, de atitudes de crentes que não mostram o cristianismo em nenhum momento, que dão péssimo testemunho, que falam só asneiras em todos os momentos. Eu tenho vontade de dar na cabeça deles. Eu estou agora também fazendo como salmista, abrindo meu coração para você e sem filtro, dizendo que muitas vezes eu sinto assim. Mas ainda bem que o salmo não acaba aí. Ainda bem que o salmista recobra o seu juízo e termina o salmo como ele começou. Termina o salmo dizendo a mesma coisa que ele começa dizendo lá: Senhor, tu me sondas e me conheces. E ele termina então dizendo: sonda-me, Senhor. Quer dizer, eu já disse todas as coisas, estou querendo te defender, estou querendo resolver os seus problemas, estou achando que o senhor não consegue se defender, então precisa de um advogado, feito Judas tentando resolver o problema de Jesus da cruz. Não, Jesus, não fica assim, esse discurso não é muito bom, o senhor não precisa morrer, vamos resolver isso de outra forma. Vamos talvez fazer uma guerra política, vamos lá, vamos para cima deles. Nós somos maioria, vamos juntar esse povo aqui, vamos fazer uma reforma, uma revolução. E Jesus vai dizer assim: olha, quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Não é por aí não, você não entendeu nada, deixa comigo. Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de alguém dizendo assim: não, quem falar mal de Deus falou mal de mim. Eu não sei se você lembra no tempo da infância, quando eu queria brigar, quando não queria brigar, né? Na verdade, se você for homem, passa desse risco aqui, a gente ficava afrontando o outro para poder brigar, coisas de criança, coisas de imaturidade, né? Ainda bem que a gente cresce, alguns não, mas outros crescem e param de ser essa gente briguenta e de revoltando e tal. Mas o salmista descreve isso, essa é a verdade, ele fala isso, ele diz isso com toda sinceridade. Mas aí ele se remete, ele deixa de ser aquele homem admirado com os feitos de Deus, um homem indignado com os feitos dos homens, e ele se torna um homem humilde. O homem humilde é aquele que diz assim: esse é o meu sentimento, estou indignado, mas sonda, Senhor, meu coração. O Senhor conhece o meu coração, prova-me, ou seja, prova se esses sentimentos que eu estou tendo, essas minhas inquietações que eu estou tendo, se elas te agradam. Sonda quer dizer, coloca uma sonda lá profundo, sabe a sonda petrolífera? Vai lá, quilômetros de distância, e vê se tem alguma coisa boa nesse negócio. Se não tem, o senhor me fala. O senhor prova. Se isso é bom, eu vou ficar. Se isso não for bom, eu não quero. Porque se tiver uma conduta que te ofende, me guia pela conduta que te agrada. Me leva para o caminho que é o certo. E por que eu digo isso, que eu posso dizer que o salmista termina esse salmo me dando alívio?
Porque essa fala do salmista aqui, se terminasse assim, e Deus estivesse dizendo, é verdade, quem faz mal para mim faz mal para você, se é o meu inimigo é seu inimigo, eu ia dizer assim, tem alguma coisa errada, não bate. Tem alguma crise aí entre o Velho e o Novo Testamento. Tem uma crise entre o Deus Pai e o Deus Filho. Esse discurso não está alinhado. Mas Deus não é o homem que não alinha discurso. Nós estamos vivendo um tempo que os nossos governantes não têm discurso alinhado em nenhum momento. Um fala uma coisa, outro fala outra, e de repente quando o outro fala uma coisa que o outro disse, o outro diz aquilo e fala outra coisa. Uma confusão. Mas o comando de Deus é perfeito, a Trindade está sempre em intimidade. E quando eu olho para o Novo Testamento, e eu quero ler com você Mateus 5, 43 ao 48, ele me dá paz para perceber que eu não estou errado, que eu posso realmente, eu tenho a liberdade de dizer para Deus os meus sentimentos, e isso não pode deixar de fazer. Você tem que dizer para Deus os teus sentimentos. Deus tem que ser aquele que a gente diz assim, Senhor, eu sinto isso, mas eu não quero sentir, eu quero fazer a sua vontade. Eu lembrei de uma coisa, uma época eu fazia, na verdade, aconselhamento com o pastor Jimmy Moon, e ele falou para mim, escreve cartas para Deus e coloca a tua raiva, a tua ira, a tua indignação. E aquilo para mim pareceu tão absurdo, porque eu sempre aprendi que a gente está falando com Deus, né? Que a gente não deve xingar Deus ou dizer que, oh Deus, eu acho que você errou, tal. E aí eu comecei a escrever, para mim foi um exercício difícil até. Mas que foi bom, porque essa coisa de você poder dizer para Deus, ai, tô com raiva, tô irado, isso tá errado, não tô gostando. Parece que nós não deveríamos fazer porque ele é santo, mas por outro lado, ele é o nosso pai e o pai tem que ouvir as queixas do filho para poder dizer, filho, mas isso tá assim, porque assim. É aquela coisa, né? Eu não vejo o que Deus vê, porque eu só vejo aqui o meu plano, né? E é 180 graus, né? 360 é só se eu virar. Mas Deus vê 360 de cima, de todos os ângulos que eu não vejo. O Salmo vai dizer, né? Tu me cercas por trás e por diante, ou seja, não há nada que escape do controle de Deus. E eu gosto desse salmo, e até a Diana está dizendo aqui, né? Deus nos ajude a reconhecer nossos erros, nos ajude a aceitar a sua vontade. Eu acho muito interessante quando esse salmo, e a Diana está falando disso, e eu quero falar sobre isso, esse salmo mostra o seguinte, a humanidade do salmista e a humanidade da gente. Nós podemos sim expressar para Deus. Quando você expressa para o outro, isso parece amargura, ódio, raiva. Quando você guarda para você, isso vira azeda dentro de você. Eu já falei isso aqui nas nossas lives. Azeda dentro de você e você começa a criar alguns conceitos dizendo assim, quando é que Deus cuida de mim? Deus não está nem aí para mim. E a gente faz algumas perguntas que o salmista fez num dos salmos que a gente pensou. Várias perguntas. Depois ele fala assim, parei, pensei e descobri e comecei a ver e trouxe à memória as grandes coisas que Deus fez. Mas você pode verbalizar isso para Deus, essa liberdade, mas ao mesmo tempo dizer, não, Senhor, não é assim. Eu quero fazer o que o Senhor manda. Me submeto humildemente ao escrutínio, à sondagem do Senhor no meu coração, para que Ele não crie nenhum ranço, para que Ele não crie nenhuma mágoa, para que Ele não crie nenhuma raiz de amargura que vai virar uma árvore e que vai dar frutos e que eu vou comer desses frutos, me alimentar do ódio e da raiva que eu mesmo tenho. É muito marcante isso. Mas olhando o Novo Testamento, eu vejo que o salmista então se submete a Deus, e o que Deus diria para ele se o salmo continuasse? Ele ia dizer o que Mateus 5, 43 a 48 diz. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Isso aí era o que era dito em Israel, tá?
Era isso mesmo, amar o nosso irmão, mas odiar o nosso inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, o DNA do Papai do céu não é ódio a ninguém. Ele tem ira contra o pecado, mas não ódio a ninguém. Bom, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí você vai dizer, pastor Jacques, isso é muito difícil. É verdade. Perfeito. Na verdade, isso é impossível com o nosso coração sem a presença do Espírito Santo. Portanto, não é possível viver isso que Deus está falando se não for filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo de gente Nutella, eu estou dizendo de gente raiz. Eu estou dizendo de crente raiz. Não estou dizendo de crente mimimi ou gente que está preocupado com o seu bem-estar, que é orgulhoso, prepotente, que não sabe pedir perdão, que não sabe reconhecer erro. Eu não estou falando desses. Esses aí vão sempre estar com o discurso que Deus mandou matar, que é sempre assim. Agora, o salmista vai nos ensinar o seguinte: Senhor, dá uma olhada, eu não quero correr o risco, meu sentimento é esse. E a cultura da época me respalda para isso. Mas eu não quero viver segundo a cultura da época, eu quero viver segundo a sua vontade. Então, a oração nessa manhã, que o Salmo me ensina é o seguinte: a gente admira Deus, a gente admira o que Deus fez, a gente se indigna pelas coisas que os homens estão fazendo contra Deus, mas a gente volta e diz assim: Senhor, não deixa eu ficar assim, porque se eu odiar quem te odeia, eu estou fazendo aquilo que eu reprovo. Se eu não acho certo odiar o Senhor, então como é que eu vou odiar alguém que te odeia? Eu vou estar me tornando igual a ele. E se eu digo que o monstro é mau e vou lá e mato o monstro, eu sou tão monstro quanto a maldade do monstro. Por isso, não deixa, Senhor, meu coração tomar essa situação para dentro de mim. E sonda-me, vê a minha inquietação e prova-me, mas me conduza por aquilo que... Vê se tem uma conduta em mim que está te ofendendo e dirija-me pelo caminho eterno. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, de tamanha polarização, onde seres humanos estão batendo, brigando com seres humanos, violência física com os seres humanos por causa de política. Queridos, nós estamos polarizando irmãos em Cristo que não estão falando entre si, porque um pensa diferente do outro politicamente, mas são filhos do mesmo Deus. Eu acredito que tem cristãos dizendo assim: quem não pensa assim, eu odeio. Está excluído da minha timeline, do meu Facebook, da lista dos meus amigos. Senhor, sonda o nosso coração. Não permita, Senhor, que a gente crie esse sentimento em nós, mas que o nosso coração seja guiado para aquilo que te agrada e que nós estejamos caminhando pelo caminho eterno. Cuidado com o que se coloca para dentro do seu coração. Não deixa no seu coração, fala para Deus. E depois que falar para Deus, sem filtro, sem preocupação, você termina dizendo: mas sonda, Senhor, porque eu não quero cometer a loucura de te desagradar. Eu quero fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Amém? A Nívia está dizendo aqui que hoje é um julgamento da descriminalização do aborto, né? E nós vamos orar por essa questão.
Alguns queridos então estão colocando aqui algumas coisas, alguns já estão citando aqui alguns salmos. Eu imagino que o Salmo 4, Áurea, já foi feito, foi um dos primeiros a ser feitos, tá? Eu tenho absoluta certeza, foi uma série, foi Salmos 3, 4 e 5, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha. E se você, outros queridos, né? Eu vi aqui a Marisa, Salmeron, que bom, querida, você com a gente aqui. Se você tem algum salmo que você gostaria que a gente conversasse, orasse com eles aqui, você vai passando, colocando aí que a gente coloca, tá? A gente vai colocar no nosso cronograma. Hoje, então, foi o Salmo 139. Eu me lembro que o salmo que a Lucinete disse, que a Jocinete disse, né? A Jocinete disse, a Raquel também diz que isso é muito importante, foi o salmo que ela gosta também. A minha sogra, Inge, né, o salmo dela, então tá aí o salmo que a minha sogra diz. Só terminando aqui o que a Diana está dizendo, realmente está acontecendo uma guerra ideológica sem respeito ao direito ao outro ser pensar diferente. É verdade, eu acho que eu sempre fui criado no contexto batista, né? Então, uma das coisas que eu sempre aprendi no contexto batista era a democracia. A gente tinha umas reuniões de assembleias, não sei se você foi batista, mas eu já vi assembleias assim, né, desculpe a expressão, de quebrar o pau, né? E de irmão, dedo no outro, discussão e tal. E depois aí o pastor bombeiro falava, meus irmãos, todo o direito da gente discordar e tal, mas nós somos irmãos em Cristo e tal. E ali orava, o irmão pedia perdão, chorava e tal. Eu não é que eu concordo com esse modelo, não é que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que eu sempre fui criado nesse conceito de que sempre pode ter um contraponto, as pessoas podem pensar diferente, mas isso não quer dizer que elas vão ser contrárias a mim, né? Então essa autoestima precisa olhar para você e dizer assim, olha só a criação de Deus, eu tenho um valor para Deus. Então eu não preciso ficar agora preocupado que o outro discorda ou concorda. Eu tenho que amar. Então, Senhor, me volta para o caminho, porque eu caí fora, eu me enveredei para um outro caminho que está fora. A igreja de Cristo precisa ser a igreja que ama. Ama até os inimigos, gente. Quanto mais os de casa, nós temos que amar todos. Então, que o Senhor nos traga de volta para o caminho. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Ó Senhor, obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o Deus que está conosco e o Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus amoroso, o Senhor é o Deus presente. E, Senhor, nós também queremos ser pessoas que andam na Tua justiça, que praticam a justiça, Senhor, e que têm uma vida íntegra. E a Tua palavra nos ensina a sermos íntegros, a sermos honestos, a sermos humildes, a sermos perdoadores, a sermos, ó Senhor, todas as Tuas características, Deus. Bondoso, longânimo, paciente. Ó Deus, tantas coisas que nós precisamos de Ti, porque a gente não tem força na gente. Nos ajuda, Senhor, porque tem sido difícil, os dias têm sido maus e tantas coisas nos levam a buscar por nós, a querer fazer as coisas pela gente. Então nos ajuda, Pai, porque nós somos pequenos e queremos ver o Teu reino aqui na terra, que mais e mais pessoas temam o Senhor, que busquem a Tua face, que andem nos Teus caminhos, que vivam contigo, Jesus, porque é tão bom ter um Pai que cuida da gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado o céu para nós. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o céu aqui, Senhor, e podemos só seguir a Tua vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, a saúde, o conforto, os amigos, os encontros online mesmo, Senhor, o cuidado que esses homens tiveram conosco desde o começo dessa pandemia, aqueles que, Senhor, já tiveram sofrimento, perdendo queridos. A gente hoje está com a Marisa aqui, nós clamamos por todos os que perderam, em especial a família da Marisa, Senhor, a sua irmã, que o Senhor esteja consolando eles, Pai. Mas Te louvamos de uma forma especial porque os cuidados que temos tido estão nos fazendo ter uma curva menor da doença.
Ó Deus, e que esse comportamento da nossa população continue para que possamos voltar à normalidade, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, do pessoal que trabalha na saúde, a Marisa, Senhor, que trabalha, e tantos outros que trabalham nessa área. Guarda-os e livra-os, Senhor, para que eles possam continuar fazendo esse trabalho tão especial. Pai querido, também a família da Áurea, eu peço o teu consolo, Senhor, a família da Pamela, né? Pamela, Senhor, cada um deles, Senhor, esteja com eles. Nessa manhã também continuamos clamando pelos enfermos, Senhor, a Marilda, o Jorge, a Paloma, sim. Ela, Senhor, a Mariane, o Caio, a Margot, os nossos enfermos todos, Senhor. Ó Deus, a Márcia, Senhor, nós clamamos por ela, Senhor, tem misericórdia da vida dela, fortalece ela nessas questões da quimioterapia, Senhor, traz cura sobre a vida dela, Senhor. Que o câncer possa ser extirpado, mas que, acima de tudo, agora o corpo dela possa reagir bem. Esteja com ela, Senhor, e provê livramento sobre a vida da Márcia. Nós te clamamos, Senhor. Pai querido, tantas coisas nós temos, outros queridos que eu sei que cada um está colocando agora, que a gente tem vivido próximo de pessoas que precisam de cura, Senhor. Traz cura sobre eles, traz cura para as famílias, Senhor. Tantas famílias que estão precisando de uma ação poderosa que só o Senhor pode dar. Então eu peço, Senhor, que as famílias possam ser abraçadas pelo Senhor. E o Senhor proveja livramento. Não deixa faltar o pão, não deixa faltar sustento. O Senhor é o Deus que sempre disse que estava conosco em todo momento, Deus. Então, para os teus filhos eu peço, Senhor, que isso seja bem real nas vidas dos nossos queridos e que nós possamos ser usados nisso também. No mais, Deus, abençoa os empresários, abençoa os negócios, abençoa todas as coisas que possam voltar, Senhor, para a normalidade. É o que nós pedimos, Senhor, nesse dia, porque precisamos e carecemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, colocamos também esse pedido que a Nívia nos lembra, Senhor, do STF. Clamamos, ó Deus, por essa audiência, por essa conversa, por essa consulta, por essa decisão, ó Deus, do STF. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas e o teu governo é eterno e é acima de todos os governos, de todas as decisões. O Senhor é o justo juiz que senta no trono e nada acontece se o Senhor não permite pela sua ação e até mesmo dentro do seu propósito. Pai, nós oramos, ó Deus, que nesse tempo haja coerência na mente desses juízes e que eles percebam que eles não precisam arrumar mais confusão do que o nosso país já tem. Senhor, que esse assunto seja deixado ou seja decidido, alguma coisa que glorifique o seu nome e que venha em encontro ao favor da vida, Senhor. Amém. Oramos também, continuamos orando pela Márcia, que o Senhor esteja restaurando, ó Deus, a saúde dela, ó Deus, a sua imunidade aumente, Senhor, que ela se fortaleça, para ela poder voltar, ó Deus, às suas atividades. Ó Deus, nós te agradecemos por todos os profissionais, ó Deus, médicos, enfermeiras, nossas queridas que são enfermeiras aqui, que o Senhor as abençoe, cuide, ó Deus, em cada momento. Também, o Pai, colocamos diante do teu altar os nossos governantes. Colocamos o nosso presidente, os seus ministros, as decisões que eles têm que tomar, da sabedoria, coerência, discernimento, Senhor, para pacificar o país. Pai, oramos também, Senhor, pelo Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Pai, manifesta o teu poder sobre aquele lugar. Quebra o poder de Satanás ali, Senhor, e faz com que aquela casa seja uma casa de homens que temem ao Senhor, de maneira sobrenatural. Faz, ó Deus, o teu movimento ali. Também colocamos o nosso governador, sua equipe, nosso prefeito Mário, sua equipe, Deus, todos os cargos
que estão voltados, ó Deus, a lutar contra esse vírus. E obrigado, porque a curva já está descendente, a curva já está diminuindo, e aquilo que estava previsto não aconteceu, porque de uma forma, ó Deus, o Senhor guardou e direcionou nossas lideranças para que isso fosse feito, esse isolamento. Senhor, dá-nos um retorno às atividades com sabedoria e discernimento, e que nós cristãos não envergonhemos o Teu nome e nem não criemos problemas para as nossas autoridades, mas sejamos, ó Deus, obedientes a eles, e enquanto eles estão sendo obedientes ao Senhor. É o que oramos neste dia em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria, antes de terminar, avisar que nós vamos postar no Facebook e também vamos mandar via WhatsApp para os membros da igreja. Hoje seria o nosso tempo de oração, nossa oficina de oração, que estavam marcados aí de 2 em 2 meses. Então nós vamos mandar um pequeno videozinho com algumas palavras, orientação para você ter um tempo de oração aí na sua casa, com a sua família ou sozinho. Esse vai ser um videozinho, um vídeo para orientar você nesse tempo de oração. Para você tirar um tempo de oração para fazer aí esse movimento de oração como igreja. Então vai ser no Face, vai sair no Face e vai também sair no nosso WhatsApp. Se você não recebeu de alguma forma, dá um toquezinho na gente que a gente manda para você. Mas é um vídeo que vai ser orientando você para ter um tempo de oração maior, tá bom? Deus abençoe, queridos, e um bom dia na graça do Senhor.